A capital do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, tem mais de 1,5 milhão de habitantes. Além dos moradores da própria cidade, outras 4,5 milhões de pessoas vivem na região metropolitana. Diariamente, boa parte dessa massa precisa se deslocar para chegar ao trabalho, à aula ou aos compromissos do dia a dia. Entretanto, o modo de chegar de um ponto ao outro vem mudando. O transporte, opção mais tradicional por muitos anos, é um setor em crise. Porque se seguir esse rumo, eu acho que a cidade vai ficar cada vez mais caótica, mais entulhada de carros e, portanto, mais difícil de se locomover. O mesmo ônibus um dia pode passar às 9h10, outro dia pode passar às 9h40. Ou seja, é uma margem muito grande para quem depende daquele transporte e poder confiar. Em 4 anos, entre 2013 e 2016, a queda no número de passageiros nos ônibus de Porto Alegre chegou a 13%. De fevereiro de 2016, quando foi assinada a nova licitação do transporte na cidade, até o final deste ano, a previsão da Associação dos Transportadores de Passageiros é que a queda no número de usuários chegue a 25%, praticamente o dobro dos 4 anos anteriores à licitação. Segundo o diretor da Associação dos Transportadores de Passageiros de Porto Alegre, Gustavo Semionovski, só em 2017 foram 42 milhões de giros de roleta a menos na conta dos empresários. O diretor cita a descentralização da cidade como uma das responsáveis pela redução no número de usuários. A comunicação foi uma coisa que antes, qualquer coisa, tu tinha que pegar um ônibus e ir no centro. Tu ia pagar uma conta, tu ia pegar um ônibus, ia no banco, no centro e pagava a conta. Hoje tu entra no celular, plim, pagou a conta. Para Gustavo, os aplicativos de transporte também têm uma parcela de responsabilidade nesta conta. O ano passado, a queda de passageiro que paga foi em 11%. Isso nunca existiu. A queda era 3%. Então, eu vou dizer, é tudo o aplicativo? Não, nós estamos numa crise econômica muito forte e tem a questão da segurança. O diretor-presidente da Empresa Pública de Transporte e Circulação de Porto Alegre, Marcelo Soletti, conta que os aplicativos de transporte individual afetaram principalmente quem fazia trajetos curtos de ônibus. A possibilidade dos aplicativos, né? Hoje o aplicativo ficou de fácil acesso, então as viagens curtas aqui, por exemplo, Menino Deus, o centro, viagens curtas até o centro, a 4h30 tu acaba fazendo com o aplicativo, talvez pelo mesmo valor, um pouquinho mais. Referência quando o assunto é mobilidade na capital, o vereador do PT, Marcelo Esgarbosa, que também é integrante do coletivo Cidade Mais Humana, acredita que a falta de prioridade dos ônibus no trânsito de Porto Alegre também é um fator prejudicial. A grande questão é como atrair as pessoas para o transporte coletivo, né? E aí há uma situação injusta, eu diria assim, quando a pessoa que está dentro do transporte coletivo, dentro do ônibus, ela está no mesmo congestionamento que uma pessoa que está no automóvel. A também vereadora Fernanda Melchiona, do PSOL, discorda da visão catastrófica da ATP e da EPTC. Para ela, o único objetivo dos empresários é atingir o lucro. O sistema de transporte em Porto Alegre é o pior exemplo de capitalismo sem riscos. Capitalismo sem riscos é o seguinte, tu presta um serviço, tá? Se o serviço é ruim, o que acontece? Bom, o usuário deixa de andar, tu perde clientes, o cara não vai mais lá na tua, sei lá, na tua loja, no teu restaurante, etc, etc, e tu tem que melhorar os serviços, não é? No caso do sistema de transporte, eles aumentam a passagem. A queda no número de usuários também é influenciada por outros fatores, desde a composição da tarifa. O principal custo é pessoal, metade do valor da tarifa é gente, tá? O segundo maior custo é combustível, o diesel, que vai representar mais ou menos 15%, só nesses dois fatores. Depois tem outra questão que são os ônibus, a renovação, pagar as prestações dos ônibus seria o terceiro custo. E o resto são vários custos diversos. E quem paga são os passageiros. Afinal de contas, a única fonte de financiamento do transporte público é a passagem. O dinheiro vindo de outros locais, como a publicidade exposta nos coletivos, é destinado para o custeio de operação da bilhetagem eletrônica através do cartão TRI. Outro fator determinante para a passagem estar chegando à casa dos R$ 4,30 na capital são as isenções. O que acontece em Porto Alegre? Porto Alegre, por uma questão histórica, foi a cidade que mais teve isenção. Na última tarifa agora, fechou em 36% de isenção. Para tentar deixar a tarifa menos pesada em razão das isenções, a Prefeitura vem trabalhando em projetos que visam reverter alguns benefícios, como a gratuidade para idosos entre 60 e 65 anos. Entretanto, o tema gera discussão. Dos 60 aos 64 é até 3 salários mínimos. Depois dos 65 é a lei federal. Mas dos 60 aos 64 é baixa renda. A Prefeitura quer tirar também. A EPTC acha que a lei, criada em 1985, está desatualizada. Sim, hoje já tem a isenção dos 65 em diante, então
se tu manter essa isenção a partir dos 60 para quem tem a menor renda, e a maioria das pessoas que estão ali, 32 anos depois, será que não é a hora de se rediscutir isso? Para o presidente da ATP, a responsabilidade de custear as isenções é da administração pública. Eu não estou dizendo que eu sou contra a isenção, acho que tem categorias que merecem ter isenção, mas é a cidade que deu a isenção, através da sua Câmara de Vereadores, a cidade tinha que arcar com essa isenção. Mas para que o transporte seja custeado com dinheiro público, outras áreas podem sofrer. Bom, dá para a prefeitura pagar. Tem prefeituras, por exemplo, São Paulo botou 3 bilhões na tarifa. A tarifa que era para ser 6,50, hoje é 13,80 em São Paulo. Então, mas tem 3 bilhões lá que tu tira da segurança, da infraestrutura, da saúde. Para quem usa o transporte diariamente, essas parecem questões distantes. A cuidadora Lenir da Silva Vieira pega 4 ônibus por dia para se deslocar entre sua casa e o trabalho. Para ela, a falta de veículos é o maior problema. Tipo, lá em casa eu cuido do horário, só que às vezes eu vou para parada e fico 20 minutos na parada e no meu ônibus. Para driblar as demoras nos horários e a péssima qualidade do serviço, os porto-alegrenses têm adotado outros meios de transporte para a locomoção pela cidade. Numa metrópole que cada vez mais prioriza os motorizados, a bicicleta vem buscando seu espaço. Um dos meios que busca a integração dos modais de transporte em Porto Alegre é o Bike Poa, que disponibiliza aos usuários 410 bicicletas espalhadas por 41 pontos da cidade. O sistema foi atualizado no início de 2018 e agora é possível retirar a bicicleta com o mesmo cartão utilizado para andar de ônibus e de trem. Atualmente, o sistema de bicicletas compartilhadas tem mais de 210 mil usuários. Eu, por exemplo, troco todo dia o trajeto de um ônibus por uma bicicleta. O serviço de aluguel de bicicletas não é o único que visa a integração da bike como meio de transporte na cidade. Sancionada em 28 de julho de 2016 na Câmara Municipal, a Lei 12.104, de autoria da vereadora Fernanda Melchiona, determinava a instalação de suportes para bicicletas, chamados de bike racks, nos ônibus que circulam pela cidade. Entretanto, mais de 2 anos após a aprovação da lei, nada aconteceu. Para a parlamentar, houve resistências por parte da prefeitura, por isso o projeto não andou. Eles disseram que na parte dianteira teria que ter testes, porque em caso de acidentes poderia ser um instrumento a mais, né? Enfim. O diretor-presidente da EPTC explica as razões técnicas que emperraram a instalação dos bike racks nos ônibus da capital. A ideia do bike rack no início era botar na frente, mas aí na frente tem aquela questão de quem vai botar, quem vai tirar, o motorista depois vai descer, vai tirar, e se bate atrás do outro carro, quem vai pagar aquela bicicleta? Então assim, bom, aí decidimos, a gente conversou, inclusive, vamos fazer dentro do ônibus. Então tá, vamos fazer dentro do ônibus em determinados horários. O que acontece? A gente precisa de espaço ali. E ou tu usa dentro do espaço do cadeirante, e aí tu vai tirar aí tu já está começando a concorrer a bicicleta com uma pessoa que já tem as suas limitações. Mas Marcelo Soletti garante que a prefeitura não vai deixar a lei só no papel. É uma alternativa, a gente está estudando, a gente não parou de estudar. A gente sabe que às vezes um ou outro tem resistência a isso, aí o técnico vai lá e faz, não, mas eu acho que não vai dar, isso aí vai causar um conflito dentro do ônibus. Não, mas é em determinados horários, não é no pico, não é quando o ônibus está lotado, o cara vai chegar uma bicicleta, vai estar de bicicleta. Interligar os meios de locomoção, este é o desafio do futuro, tanto para o poder público quanto para os empresários e vereadores ouvidos pela reportagem. Eu acho que uma cidade como Porto Alegre, e como toda média e grande cidade, tem que priorizar o transporte coletivo. Eu acredito de que a gente possa ganhar e acredito que essa cidadania, a mobilização da cidadania, das entidades, enfim, da sociedade de uma forma geral pode reverter essa lógica que está sendo implementada em Porto Alegre, que não beneficia a bicicleta como meio de transporte. Né? Não pode um modal entrar hoje, estamos falando dos aplicativos, ele trabalha quando ele quer, tá aí há 2 anos trabalhando quando ele quer, cobrando o que ele quer. Se está cheio, se ele tem muito serviço, ele cobra mais caro. Se tem pouco serviço, ele cobra mais barato. Eu não consigo fazer isso no ônibus. Hoje não dá para tu ter a tabela horária, para tu ter o itinerário. Hoje cada vez mais tu vai acabar fazendo o serviço por demanda. Aquele transporte feito lá dentro do bairro, vindo trazendo até o centro, esse está com seus dias contados. De certeza, o que se sabe do futuro é que pegar aquele ônibus que passa pelo seu bairro vai ser cada vez mais complicado. E integrar é uma palavra que estará na moda por muito tempo, principalmente quando se falar de mobilidade em Porto Alegre. Desafio mesmo é saber como esses diferentes meios de transporte vão seguir andando juntos,
ocupando este mesmo espaço público.